Cheguei aos 15 anos da minha neta. A organizadora me deteve diante de 300 convidados. Senhora, sua filha diz que a mesa da família está cheia. Sente-se na cozinha. Sorri, dei meia volta e liguei para o buffet que eu havia pago. As luzes se apagaram e... Eu passo café às 5 da tarde porque café de tarde, para mim, é ritual. É a xícara que me acalma, o cheiro que me lembra de tempos em que tudo era mais simples. Naquela sexta-feira, eu estava passando o café quando olhei para o relógio e senti o estômago apertar. Faltavam 2 horas para a festa de 15 anos da minha neta, Valentina. 15 anos. Eu lembrei de quando ela nasceu. De quando eu segurei aquele pacotinho enrolado no cobertor amarelo do hospital e jurei para mim mesma que aquela menina nunca ia passar necessidade. Jurei que ia dar para ela tudo o que eu não tive. Desliguei o fogão, fui pro quarto, abri o guarda-roupa. Tirei o tailleur cor de pérola, o mesmo que usei na formatura dela no 5º ano. Ainda servia. Passou apertado no quadril, mas servia. Olhei no espelho e passei batom. Um batom antigo, daqueles que a gente guarda porque lembra de quem a gente era. Dentro da bolsa coloquei o presente. Uma pulseira de ouro, que era da minha mãe. Fina, discreta, cheia de história. Era para Valentina usar e lembrar de onde veio. Peguei o ônibus das 6h30. Desci perto do salão de festas, um dos mais caros da cidade. Eu sabia porque tinha visto o orçamento. Tinha pago o orçamento. 300 convidados. Lustres de cristal. Uma entrada com tapete e fotos da Valentina em tamanho real. Meu peito encheu de orgulho. Foi aí que a moça de prancheta me parou. A senhora é Dona Zuleide? Sorri. Sou sim, querida. Ela consultou a lista, apertou os lábios. Sua filha Mônica pediu para informar que a mesa da família está lotada, mas preparamos um lugar especial para a senhora na área de apoio. Eu pisquei. Achei que tinha ouvido errado. Área de apoio? É um cantinho reservado, mais tranquilo. Por aqui, por favor. Ela falou com um sorriso treinado. Aquele tipo de sorriso que não chega nos olhos. E eu fui. Fui porque, naquele momento, minha cabeça não conseguiu processar. As pernas andaram sozinhas. A moça me guiou por um corredor lateral, passou pela porta da cozinha e me mostrou uma cadeira de plástico entre caixas de refrigerante e o freezer industrial. Fique à vontade. O jantar já foi servido, mas separei um prato para a senhora. O prato estava frio. A comida, empilhada de qualquer jeito. Sentei. Olhei para as minhas mãos. As mesmas mãos que lavaram roupa para os outros por 20 anos. As mesmas mãos que assinaram o cheque de 47.000 reais para essa festa. As mesmas mãos que criaram Mônica sozinha. E agora estavam ali. Na cozinha, escondidas. Se você chegou até aqui, eu peço uma coisa. Se inscreve no canal. Essa história vai longe. E eu preciso que você esteja comigo até o final. Eu poderia ter levantado. Poderia ter feito escândalo. Mas eu sou de outro tempo. Engoli o nó na garganta, respirei fundo e decidi entender antes de reagir. Levantei devagar e fui até a fresta da porta que dava para o salão. Vi Mônica. Minha filha estava numa mesa central, rindo alto, cercada de mulheres que eu nunca tinha visto. Usava um vestido longo de paetê dourado e brincos que brilhavam de longe. Joias que eu não conhecia, um sorriso que eu também não reconhecia. Meu genro, Renato, estava afastado, falando no celular. Ele sempre foi assim, presente, mas ausente. E Valentina? Valentina estava no meio das amigas, tirando foto, posando. Mas a cada minuto ela olhava para os lados, procurando alguém. Me viu. Nossos olhos se encontraram por 2 segundos. Ela se levantou da cadeira. E então Mônica puxou o braço dela. Disse alguma coisa no ouvido. Valentina sentou de novo. Não olhou mais para mim. Voltei para o meu canto. O ar da cozinha cheirava a fritura e desinfetante. Um garçom passou por mim carregando bandejas, nem me olhou. Eu era invisível ali, como se não existisse. E sabe o que doía mais? Não era a cadeira de plástico, não era o prato frio. Era saber que minha filha tinha instruído alguém a me barrar. Tinha planejado isso. Tinha olhado no espelho, passado o batom, colocado as joias novas e decidido que eu não merecia estar ao lado dela. Eu não queria brigar.
Eu só queria entender por quê. Mas o que Mônica tinha dito no ouvido de Valentina para ela desistir de me abraçar? Fiquei parada ali, encostada na parede da cozinha, com o barulho das panelas e o vai e vem dos garçons. O suor escorria pelas minhas costas por baixo do tailleur. O tecido era grosso demais para o calor daquele salão. Respirei fundo. Contei até 10. Minha mãe dizia que mulher que reage no calor sempre se queima. Então, eu esperei esfriar. Mas não fiquei parada por submissão. Fiquei porque precisava observar. Entender. Eu criei Mônica. Conheço cada trejeito dela, cada risada falsa, cada olhar de canto. E o que eu vi pelo vão da porta não era minha filha feliz. Era minha filha atuando. Ela ria alto demais. Tocava no braço das outras mulheres com intimidade forçada. Jogava o cabelo pro lado a cada 2 minutos. Um tique nervoso que ela tem desde criança, quando mente. E o vestido. Aquele vestido de paetê dourado. Eu lembrei de 3 semanas antes, quando ela veio na minha casa pedir o dinheiro. Mãe, a gente tá apertado, muito apertado. Mas eu não posso deixar a Valentina sem festa de 15 anos. Você sabe como é, né? As amigas dela são de família boa. Se a gente não fizer bonito, ela vai sofrer bullying. Eu transferi 47 mil reais no mesmo dia. Depois, mais 12 mil reais para o vestido da Valentina. E ainda assinei o contrato do buffet porque o CNPJ do Renato estava com problema temporário. Apertado. Olhei de novo para o vestido de Mônica, para as joias, para os sapatos de salto vermelho que eu nunca tinha visto. Aquilo não era roupa de quem está apertado, aquilo era roupa de quem quer aparecer. Meu estômago revirou. Não de fome, de nojo, de uma coisa amarga subindo pela garganta que eu não sabia ainda nomear. Foi quando decidi sair da cozinha. Não ia fazer cena. Só ia atravessar o salão, ver se alguém me reconhecia, ver como Mônica reagia. Caminhei devagar, com a bolsa apertada contra o corpo. Passei por uma mesa de conhecidos, o casal que mora no prédio da Mônica. Eles me olharam, acenaram com a cabeça, mas com um sorriso estranho. De piedade. Continuei andando. Cheguei perto da mesa principal. Valentina me viu de novo. Dessa vez não levantou. Só ficou me olhando com os olhos marejados, como se pedisse desculpa por alguma coisa. Mônica percebeu. Virou o corpo. E sorriu. Aquele sorriso de comercial de margarina. Plástico. Mãe, que bom que você veio. Achei que não vinha mais. Ela se levantou, veio até mim, me deu um abraço rápido, daqueles que não encostam direito. Você tá bem? A moça te acomodou direitinho? Engoli seco. Me colocaram na cozinha, Mônica. Ela arregalou os olhos, teatral. Na cozinha? Ah, meu Deus, que erro. Deve ter sido confusão da organização. Vem sentar aqui do meu lado. Mentira. Eu vi a lista da moça da prancheta. Tinha meu nome escrito à mão, com a instrução: área de apoio, aguardar instruções da contratante. Contratante. Minha filha me tratou como penetra na festa que eu paguei, mas não disse nada. Sentei na cadeira que ela ofereceu. Uma cadeira de ponta de mesa, espremida entre a parede e um vaso de flores. Mônica voltou para o centro, para o brilho, para as amigas. E eu fiquei ali, com a pulseira da minha mãe ainda dentro da bolsa, esperando o momento certo de dar para Valentina. Foi quando minha neta se aproximou, de cabeça baixa. Vó. Segurei a mão dela. O que sua mãe te disse, meu amor? Quando você ia vir me abraçar? Ela mordeu o lábio inferior. O mesmo gesto que eu faço quando seguro o choro. Ela disse que você estava passando mal, que era melhor eu não te agitar. Passando mal. Eu que vim de ônibus, que subi a escada, que atravessei o salão. Mônica disse para minha neta que eu estava doente. E aí eu entendi. Não era só sobre esconder a velha na cozinha. Era sobre controlar a narrativa. Mas por que Mônica precisava que todo mundo achasse que eu estava doente? Valentina ficou ali do meu lado por uns 2 minutos. Segurou minha mão com aquela força de quem quer dizer alguma coisa, mas não consegue. Os dedos dela estavam gelados, mesmo com o calor do salão. Vó, depois a gente conversa, tá? A mãe tá me chamando pra foto do bolo. Assenti.
Ela saiu correndo, o vestido rosa balançando. Linda, 15 anos, e já aprendendo a engolir o que sente. Fiquei na cadeira espremida por mais uns 10 minutos. Ninguém veio falar comigo. As amigas de Mônica passavam, olhavam de canto, cochichavam. Uma delas, loira, bronzeada, pulseiras de ouro no braço, apontou discretamente para mim e disse alguma coisa que fez as outras rirem. Meu rosto queimou. Levantei e voltei para a cozinha. Pode parecer fraqueza, mas não era. Era estratégia. Na cozinha eu podia pensar. No salão eu só conseguia sentir. E sentir demais me faz cometer erro. Sentei de novo na cadeira de plástico. O mesmo garçom de antes passou por mim, dessa vez equilibrando uma torre de taças. Ele me olhou, parou. A senhora quer água? Tá pálida. Quero sim, meu filho. Obrigada. Ele voltou com um copo, gelado. Bebi de um gole só. E foi aí que seu Haroldo entrou na cozinha. Seu Haroldo é o dono do buffet. Um senhor de uns 60 anos, bigode grisalho, avental impecável. Eu o conheci quando fui assinar o contrato 2 meses antes. Ele me tratou com respeito, me chamou de Dona Zuleide, puxou a cadeira para eu sentar, explicou cada detalhe do cardápio. Quando me viu ali, entre as caixas de bebida, ele parou no meio do passo. Dona Zuleide? Levantei. Oi, seu Haroldo. Ele olhou em volta, confuso. A senhora está fazendo o quê aqui? A festa é da sua família. A senhora devia estar lá fora na mesa de honra. Minha garganta travou. Tentei responder, mas o que saiu foi um sorriso torto, daqueles que a gente dá quando não quer chorar na frente dos outros. Seu Haroldo. Teve um desencontro. Me colocaram aqui por engano. Ele franziu a testa. Não acreditou. Engano? Dona Zuleide, seu nome está no contrato. A senhora é a responsável financeira. O pessoal da decoração perguntou pela senhora mais cedo. Queria agradecer pessoalmente. Minhas pernas fraquejaram. Sentei de novo. Como assim? Perguntaram por mim. A dona Cláudia, da decoração. Ela queria mostrar as fotos para a senhora aprovar. Mas sua filha disse que a senhora não ia poder vir. Que estava com problema de saúde. De novo, essa história. Problema de saúde. Eu, que tomo só um remédio de pressão e faço caminhada 3 vezes por semana. Seu Haroldo puxou uma cadeira e sentou do meu lado. Abaixou a voz. Dona Zuleide, eu vou ser honesto com a senhora. Eu trabalho com festa há 30 anos, já vi de tudo. E tem alguma coisa errada aqui. Olhei para ele. O quê? Sua filha. Ela ligou 3 vezes essa semana pedindo para mudar detalhes no contrato. Queria trocar o e-mail de contato, o telefone. Disse que a senhora tinha autorizado. Mas eu estranhei, porque a senhora foi tão cuidadosa quando assinou. Minha boca ficou seca de novo. Seu Haroldo, o senhor ainda tem o contrato original? Tenho. Tá no meu escritório, aqui no fundo. Quer ver? Quero. Ele levantou, foi até uma salinha nos fundos, voltou com uma pasta. Abriu na minha frente. Meu nome, meu CPF, minha assinatura. Mas o e-mail era de Mônica, e o telefone também. Ela tinha mudado tudo. Tirei o celular da bolsa. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Fotografei cada página. Seu Haroldo me olhava com uma mistura de pena e indignação. Dona Zuleide, se precisar de alguma coisa, a senhora me fala. Qualquer coisa. Guardei o celular. Respirei fundo. Seu Haroldo, o senhor pode me fazer um favor? Claro. Não conta pra ninguém que a gente conversou. Ainda não. Ele assentiu, sério. E eu fiquei ali, com as fotos do contrato no celular, começando a entender o tamanho do buraco em que minha filha tinha me colocado. Mas se Mônica mudou o contato no buffet, o que mais ela tinha mudado sem eu saber? Fiquei sentada naquela salinha dos fundos por uns 5 minutos, olhando para o celular como se ele fosse explodir na minha mão. A luz da tela iluminava meu rosto no escuro. Do lado de fora, a música tocava alta, aquele funk que a juventude gosta, e eu ouvia os gritos de "Aê!" quando Valentina entrou na pista. Minha neta estava dançando.
E eu estava ali, entre caixas de guardanapo, descobrindo que minha filha tinha mais segredos do que eu imaginava. Pensei na Dirce. Dirce é minha amiga de 40 anos. A gente se conheceu na fila do banco quando eu ainda trabalhava de doméstica e ela era caixa. Hoje ela é gerente. Gerente de verdade, dessas que tem sala própria e assina um documento. Liguei para ela. Atendeu no segundo toque, mesmo sendo sexta à noite. Zuleide? Tudo bem? Dirce, preciso de um favor. É urgente. Ela sentiu no meu tom. Não perguntou mais nada. Fala. Você consegue olhar se teve alguma movimentação estranha no meu nome nos últimos meses? Cartão, empréstimo, qualquer coisa. Silêncio do outro lado. Zuleide, aconteceu alguma coisa? Ainda não sei. Por isso preciso que você olhe. Tá. Me dá uns 15 minutos. Vou acessar daqui de casa mesmo. Desliguei. Fiquei olhando para o teto. A lâmpada fluorescente piscava de vez em quando, fazendo um barulhinho de mosca presa. Pensei em tudo que tinha dado para Mônica nos últimos anos. O dinheiro da festa, o vestido da Valentina, os 5.000 reais que emprestei quando ela disse que o cartão tinha estourado, os 8.000 reais para o conserto do carro, os 3.000 reais da matrícula da escola. Eu nunca cobrei, nunca pedi recibo, nunca desconfiei. Porque ela era minha filha. Meu celular vibrou. Mensagem da Dirce. Zuleide, me liga urgente. Meu coração disparou. Minhas mãos suaram. Liguei de volta. Dirce? A voz dela estava diferente, mais baixa, mais séria. Zuleide, escuta. Eu olhei tudo. E tem coisa errada. O quê? Tem um empréstimo no seu nome. 85.000 reais. Feito há 4 meses. O número ecoou na minha cabeça como sino de igreja. 85.000 reais. Como assim, Dirce? Eu não fiz empréstimo nenhum. Pois tem, e tem mais. Uma fatura de cartão adicional. O cartão está no seu nome, mas o endereço de entrega foi alterado. Não é mais o seu. Alterado para onde? Para um endereço no Jardim Europa, número 274. Jardim Europa, o condomínio onde Mônica mora. Minhas pernas amoleceram. Sentei no chão mesmo, encostada na parede fria. A pasta do contrato caiu do meu colo. Dirce, quanto tá a fatura desse cartão? 23.000 reais em aberto. E tá no seu CPF, Zuleide. Se não pagar, vai negativar você. Fechei os olhos. Fiz a conta de cabeça. Empréstimo, 85.000. Cartão, 23.000. Buffet no meu nome, 63.000 reais. Eu tinha visto o contrato com seu Haroldo. Fora o que eu dei de presente ao longo dos anos. Mais de 170.000 reais. No meu nome, sem eu saber. Dirce, você pode me mandar esse extrato por e-mail? Agora? Mando. Mas Zuleide, isso é crime. Você sabe disso, né? Eu sabia, mas ela era minha filha. Minha filha, a menina que eu criei sozinha, que eu ensinei a ler, que eu levei para a escola de mão dada todo santo dia durante 8 anos, que chorou no meu colo quando o pai foi embora. E agora essa mesma menina tinha feito empréstimo no meu nome e me escondido na cozinha da festa, para que eu não descobrisse. Porque se eu circulasse pelo salão, os fornecedores iam me reconhecer, iam vir falar comigo. Iam agradecer a mim pelo pagamento, e a farsa dela ia desmoronar. Fiquei ali no chão da salinha, com o celular na mão, o e-mail da Dirce chegando e um gosto de fel na boca. Chorei. Mas chorei baixinho, para ninguém ouvir. Porque mulher da minha idade já aprendeu que lágrima alta não resolve nada, só atrai pena. Mas se Mônica tinha feito tudo isso nas minhas costas, o que ela tinha contado pros outros sobre mim? Fiquei no chão daquela salinha por mais tempo do que deveria. O frio do piso subia pelas minhas pernas, entrava nos ossos. Mas eu não conseguia levantar. Era como se meu corpo tivesse desistido antes da minha cabeça. O e-mail da Dirce estava aberto na tela do celular. Eu lia e relia os números, esperando que mudassem, que fosse engano, que aparecesse uma explicação que fizesse sentido. Não apareceu. 85.000 reais de empréstimo, 23.000 reais de cartão, tudo no meu nome, tudo sem minha assinatura de verdade. Eu sei como funciona.
Mônica tinha meus documentos, tinha meu CPF decorado, sabia minha data de nascimento, nome da minha mãe, endereço antigo, tudo que banco pergunta para confirmar identidade. E eu, boba, deixava meus papéis na gaveta do quarto de visita, o quarto que ela usava quando ficava na minha casa. Confiei. Confiei porque ela era minha filha. Levantei devagar, apoiando a mão na parede. O joelho estalou, a coluna reclamou. 68 anos de vida pesam mais quando a gente descobre que foi traída por quem ajudou a criar. Fui até o banheiro dos funcionários. Tranquei a porta, olhei no espelho. Meu batom tinha borrado. O rímel desceu um pouco no canto do olho. O tailleur cor de pérola estava amassado nas costas. Lavei o rosto. Água fria. Sequei com papel toalha áspero. E foi ali, olhando para aquela velha no espelho, que eu lembrei de tudo. Lembrei de quando Mônica nasceu. Parto difícil, 16 horas de trabalho. O pai dela saiu para comprar cigarro quando ela tinha 8 meses. Nunca mais voltou. Eu criei ela sozinha. Fiz faxina em 3 casas por semana. Terça na Dona Marta, quinta na Dona Regina, sábado no seu Osvaldo. Cada uma pagava 80 reais por dia na época. Eu juntava tudo, separava para o aluguel, para a luz, para a escola. Vendi salgado na porta do colégio dela. Coxinha, risole, bolinha de queijo. Acordava às 4 da manhã para fritar. Mônica tinha vergonha. Um dia me pediu para eu ficar mais longe do portão, para amigas não verem. Eu fiquei. Comprei meu apartamento aos 50 anos. 2 quartos, sala, cozinha americana. Nada de luxo, mas meu. Quitei em 15 anos. Quando assinei a escritura, chorei no cartório. A moça do balcão me deu água. E quando me aposentei, prometi para mim mesma. Agora, Zuleide, você vai descansar. Vai viajar. Vai conhecer o mar de Fortaleza. Vai aprender a pintar. Vai viver. Olhei de novo para o espelho. A mulher que me olhava de volta tinha mãos rachadas de água sanitária. Tinha rugas de sol e preocupação. Tinha um coração que batia mais devagar que antes. E tinha 170 mil reais de dívida que não fez. Apertei a borda da pia. Mônica sabia de tudo. Sabia das faxinas, sabia dos salgados, sabia do preço de cada centavo que eu juntei. E mesmo assim, pegou. Pegou porque achou que eu nunca ia descobrir. Ou porque achou que, se eu descobrisse, ia ficar quieta. Como sempre fiquei. Como toda mãe fica. Mas sabe o que eu entendi ali naquele banheiro de azulejo branco? Eu entendi que Mônica não me colocou na cozinha por vergonha de mim. Ela me colocou na cozinha porque, se eu circulasse pelo salão, os fornecedores iam me reconhecer, iam me agradecer, iam perguntar se eu estava satisfeita com o serviço. E alguém ia comentar: "Que bom que a senhora está aqui, dona Zuleide. A sua filha disse que a senhora não vinha, que estava doente." E eu ia perguntar: "Doente? Eu?" E a máscara ia cair. Por isso a cozinha, por isso a história da doença, por isso o sussurro no ouvido de Valentina. Mônica não estava me escondendo por vergonha do meu tailleur velho ou do meu jeito simples. Ela estava me escondendo porque eu era a prova viva da mentira dela. Sequei o rosto de novo. Passei a mão pelo cabelo. Endireitei a coluna. Não ia embora. Não ia ficar quieta. Mas também não ia fazer escândalo. Ainda não. Primeiro, eu precisava saber mais uma coisa. O que exatamente Mônica tinha contado para a família sobre mim? Saí do banheiro com o rosto lavado e a decisão tomada. Não ia reagir no escuro. Precisava de luz. Precisava saber exatamente o que Mônica tinha plantado na cabeça das pessoas. Atravessei o corredor dos fundos e voltei para o salão pela porta lateral. A música tinha mudado. Agora tocava uma dessas lentas, de dança de casal. Algumas pessoas estavam na pista, abraçadas. Outras conversavam nas mesas, com taças de espumante na mão. Foi quando vi minha sobrinha Cíntia. Cíntia é filha da minha irmã mais nova, que Deus a tenha. Tem 30 e poucos anos, trabalha em escritório de advocacia, sempre foi a mais sensata da família. Quando me viu, abriu um sorriso enorme e veio correndo. "Tia Zuleide!" Me abraçou apertado. Daqueles abraços de verdade que apertam as costelas.
Tia, que bom que você veio. A Mônica disse que a senhora não ia conseguir. Meu estômago gelou. Disse o quê, minha filha? Cíntia se afastou um pouco, ainda segurando meus braços. Que a senhora estava com problema de saúde, que estava confusa, precisando de repouso. A gente ficou preocupada. Confusa. A palavra ecoou na minha cabeça como tapa. Confusa como, Cíntia? Ela baixou a voz, constrangida. Ah, tia. Ela disse que a senhora estava tendo uns lapsos de memória, que às vezes esquecia as coisas, repetia as mesmas perguntas. Disse que o médico recomendou evitar agitação. Minhas mãos tremeram. Enfiei elas nos bolsos do tailleur para Cíntia não ver. E você acreditou? Tia, A Mônica parecia tão preocupada, chorou até, quando contou. Disse que estava difícil para ela lidar sozinha. Chorou. Minha filha chorou contando que eu estava ficando senil. E todo mundo acreditou. Respirei fundo. Precisava continuar investigando. Não podia deixar a raiva tomar conta. Ainda não. Cíntia, e quem está pagando essa festa? Você sabe? Ela riu, como se a pergunta fosse óbvia. A Mônica e o Renato, Ué. Ela disse que juntaram durante anos, que você até ofereceu ajudar, mas ela recusou. Queria provar que conseguia dar uma festa bonita para Valentina, sem depender de ninguém. Fechei os olhos por um segundo. A mentira era completa. Mônica não tinha só roubado meu dinheiro, tinha roubado minha história. Tinha me transformado na mãe doente que ela dispensou por piedade. E ela, a filha guerreira que venceu sozinha. Tia, a senhora tá bem? Tá pálida. Abri os olhos. Forcei um sorriso. Tô bem, minha filha. Só cansada da viagem. Cíntia assentiu, aliviada. Quer sentar? Posso pegar um prato para a senhora. Não precisa, mas me faz um favor? Claro. Não conta para Mônica que a gente conversou. Ainda não. Ela franziu a testa, sem entender. Mas concordou. Tá bom, tia. Me deu outro abraço, esse mais curto, e voltou para a mesa dela. Fiquei parada no canto do salão, observando Mônica rir com as amigas. Observando Renato, que agora estava encostado numa pilastra, olhando para o celular com cara de quem queria estar em qualquer outro lugar. Observando Valentina, que dançava com as amigas, mas de vez em quando olhava na minha direção, como se quisesse vir falar comigo e não pudesse. E observando os outros parentes, meu primo Geraldo, que mora em Campinas, minha tia Odete, de 82 anos, que veio de cadeira de rodas, a cunhada do Renato, que eu só vi uma vez na vida. Todos ali. Todos acreditando que eu era a velha confusa, que quase não veio porque não estava bem da cabeça. Uma náusea subiu pela minha garganta. Engoli seco. Foi quando percebi uma coisa. Cíntia tinha dito que Mônica chorou ao contar sobre minha suposta doença. Tinha dito que Mônica parecia preocupada, mas Cíntia também tinha deixado escapar outra coisa, quase sem querer. O Renato andava estranho esses dias, calado. A Mônica disse que era estresse do trabalho, mas... sei não. Renato. Meu genro, o homem que não conseguiu me olhar nos olhos desde que cheguei. Se Mônica estava mentindo para a família toda, será que estava mentindo para o marido também? Ou será que ele sabia de tudo? Renato era cúmplice ou mais uma vítima? Procurei Renato com os olhos. Ele não estava mais na pilastra. Olhei para o bar, para as mesas do fundo, para a entrada do banheiro. Nada. Então vi a porta lateral aberta. A que dava para o estacionamento. Fui até lá. Renato estava do lado de fora, sozinho, fumando encostado num carro preto. A brasa do cigarro brilhava no escuro. Ele tragava rápido, nervoso, do jeito que gente ansiosa fuma, como se o cigarro fosse acabar antes de resolver alguma coisa. Ele me viu chegando e congelou. O cigarro parou no meio do caminho até a boca. Dona Zuleide. Não veio me abraçar. Não veio me cumprimentar. Ficou parado como bicho acuado. Fui eu que fui até ele. Renato, posso falar com você um minuto? Ele olhou para os lados, como se procurasse rota de fuga. Agora, Dona Zuleide, é que a Mônica tá me esperando pra... É rápido. Parei na frente dele.
perto o suficiente para ver o suor na testa, a mão tremendo, as olheiras fundas que a luz do salão escondia. Renato, você sabe que fui eu que paguei essa festa, né? Ele acendeu outro cigarro. O primeiro ainda estava pela metade. Acendeu por cima com o isqueiro falhando 2, 3 vezes até pegar. Dona Zuleide, Olha, a senhora precisa conversar com a Mônica sobre isso. Eu vou conversar, mas primeiro quero conversar com você. Silêncio. Ele tragou fundo. Soltou a fumaça para o lado, evitando meu rosto. Renato, você assinou alguma coisa no meu nome? O cigarro tremeu entre os dedos dele. Olha para mim. Ele olhou. Os olhos estavam vermelhos. Não de choro, de noite mal dormida. De consciência pesada. Dona Zuleide, eu não sabia de tudo, juro. A Mônica disse que a senhora tinha autorizado, que vocês tinham combinado, que era um arranjo de família. Arranjo de família? É. Ela disse que a senhora queria ajudar, mas não queria aparecer, que tinha vergonha de mostrar que estava bancando, que preferia que a gente levasse o crédito. Minha boca ficou seca. A mentira era tão elaborada que quase parecia verdade. E você acreditou? Ele desviou o olhar de novo. No começo, sim, mas depois começou a não fazer sentido. O que não fazia sentido? Renato jogou o cigarro no chão, pisou com força. Os valores, Dona Zuleide, eram altos demais. A festa, o vestido, a decoração. E a Mônica sempre dizia que a senhora tinha mandado mais. Mas eu nunca vi transferência nenhuma. Nunca vi comprovante. E quando eu perguntava, ela mudava de assunto. Ficava brava. Dizia que eu estava desconfiando dela. Cruzei os braços. Meus dedos estavam gelados, mesmo com o calor da noite. E o empréstimo, Renato? O de 85 mil? Ele arregalou os olhos. A senhora sabe do empréstimo? Sei. E sei que não fui eu que fiz. Renato passou a mão pelo cabelo, bagunçando o gel. Pela primeira vez, ele parecia mais desesperado do que covarde. Dona Zuleide, eu assinei como testemunha. Só como testemunha. A Mônica disse que a senhora tinha pedido para ela resolver a papelada porque não conseguia ir no banco. Disse que era para uma reforma no apartamento da senhora. Reforma. Meu apartamento não tem reforma nenhuma. A última vez que pintei a parede foi há 3 anos, e fui eu mesma que pintei, com rolo e escada emprestada do vizinho. Renato, você tem noção do que você fez? Ele abaixou a cabeça. Tenho. Agora eu tenho. Ficamos em silêncio por um momento. Do salão, a música mudou de novo. Agora era pagode desses antigos. Alguém gritou, "Ê!" lá dentro. Renato, tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Ele hesitou. Olhou para a porta do salão. Olhou para mim. Tem. O quê? Mas não aqui. Não agora. Se a Mônica ver a gente conversando... Então me conta rápido. Ele engoliu seco. Tem uma mulher. Marcela. A Mônica transfere dinheiro para ela todo mês. Eu vi no extrato. 8 mil reais por mês. Às vezes mais. Quem é Marcela? Não sei. Quando perguntei, a Mônica disse que era fornecedora de alguma coisa. Mas fornecedora de quê que recebe 8 mil por mês? Minha cabeça começou a montar as peças. Marcela. 8 mil reais por mês. Dinheiro que saía da conta, da minha conta, do meu nome, do meu CPF. Renato, se eu precisar de você para confirmar essas coisas, você confirma? Ele me olhou, o isqueiro ainda na mão, o rosto de um homem que sabe que o casamento acabou. Confirmo. Eu não vou cair junto com ela, Dona Zuleide. Não vou. Assenti. Voltei para o salão, e enquanto caminhava, uma frase ficou martelando na minha cabeça. Eu não criei Mônica para ser assim, mas ela é. E agora eu preciso decidir o que fazer com isso. Quem era Marcela? E por que Mônica mandava tanto dinheiro para ela todo mês? Voltei para a cozinha. Seu Haroldo ainda estava lá, conferindo as bandejas de sobremesa. Quando me viu, fez sinal para eu entrar na salinha dos fundos. Fechou a porta atrás de mim. Dona Zuleide, a senhora tá bem? Tá com uma cara... Tô bem, seu Haroldo, só descobrindo coisa demais numa noite só.
Ele assentiu sem perguntar mais. Homem de discrição esse Haroldo, trabalhador de verdade. Desses que entendem que às vezes silêncio ajuda mais que conselho. Seu Haroldo, o senhor pode me mostrar o contrato de novo? O original completo com todos os anexos? Ele foi até o arquivo, tirou a pasta, colocou na mesa. Sentei e comecei a ler tudo. Cada página, cada cláusula, cada número. Buffet completo, 38.000 harles. Bebidas premium, 12.000 harles. Serviço de garçom e copa, 8.000 harles. Taxa de reserva do salão, 5.000 harles. Total, 63.000 harles. No meu nome, no meu CPF. Com minha assinatura, que eu reconheci, mas não lembrava de ter feito. Olhei mais de perto. A assinatura era parecida com a minha, mas tinha um tremido no Zé que não era meu. Mônica tinha praticado, tinha me copiado. Fotografei tudo de novo. Cada página, cada detalhe. Depois peguei o celular e mandei mensagem para Cíntia. Cíntia, você conhece alguém chamada Marcela que anda perto da Mônica? A resposta veio em menos de 1 minuto. A Marcela da academia? A personal dela. Por quê? Personal trainer. 8.000 reais por mês para personal trainer, com dinheiro no meu nome. Respondi. Nada não, curiosidade. Obrigada, minha filha. Guardei o celular. Encostei a cabeça na parede. Agora eu entendia tudo. Mônica não estava só me roubando para pagar festa. Ela estava financiando uma vida inteira. Personal trainer de luxo. Colégio particular de 4.000 reais por mês para Valentina. Carro novo. Aquele SUV branco que ela disse que era financiado com condição especial. Viagens que apareciam nas fotos do Instagram. Tudo no meu nome. Tudo com meu crédito. Tudo enquanto me dizia que estava apertada. Peguei um papel e uma caneta que estavam na mesa do seu Haroldo. Comecei a anotar. Empréstimo, 85.000 reais. Cartão adicional, 23.000 reais. Buffet, 63.000 reais. Dinheiro que dei de presente nos últimos 2 anos. Uns 30.000 reais por baixo. Personal trainer, 8.000 reais por mês. X, 12 meses. A 96.000, pelo menos. Total, quase 300.000 reais. 300.000 reais. O preço do meu apartamento quando comprei. O preço de 20 anos de faxina, de salgado na porta de escola, de mão rachada e joelho doendo. Minha vista embaçou. Mas não era lágrima. Era raiva. Uma raiva fria, quieta, que subia do estômago e apertava o peito. Respirei fundo. Liguei para Dirce de novo. Dirce, você consegue me mandar por e-mail o extrato completo dessas movimentações? Tudo que saiu no meu nome nos últimos 12 meses? Já tô mandando. Chega em 2 minutos. Esperei. O e-mail chegou. Abri. A lista era longa. Transferências, pagamentos, saques, tudo em datas diferentes, valores variados. E no meio de tudo, um padrão. Todo dia 10, saía uma transferência de 8.000 reais para Marcela A. 12 meses. 12 transferências. 96.000 reais só para personal trainer. Mas tinha mais uma coisa. Entre os gastos, tinha uma transferência de 15.000 reais para uma empresa chamada Eventos Decorações. A mesma decoração que a dona Cláudia, que seu Haroldo mencionou, tinha feito. A mesma dona Cláudia que queria me agradecer e foi informada de que eu não viria por problema de saúde. Fotografei o extrato. Salvei tudo numa pasta do celular. Mandei cópia para o meu e-mail, para o e-mail da Dirce e para o e-mail do meu advogado, o Dr. Sérgio, que fez meu testamento ano passado. Não ia deixar nada solto. Guardei o celular. Olhei para o relógio na parede da cozinha. 10h30 da noite. A festa ia até meia-noite. Ainda tinha tempo. Levantei, ajeitei o tailleur, passei a mão no cabelo. Seu Haroldo me olhou da porta. Dona Zuleide, a senhora vai fazer o quê? Sorri. Pela primeira vez na noite, um sorriso de verdade. Vou fazer o que devia ter feito há muito tempo, seu Haroldo. Vou parar de ficar quieta. Ele assentiu, com um brilho de respeito nos olhos. Se precisar de testemunha, a senhora me chama. Pode deixar. Saí da cozinha. Agora eu tinha tudo.
Os documentos, os extratos, as provas, as testemunhas. Só faltava uma coisa: o momento certo. E o momento certo estava chegando, a hora do brinde. Fiquei num canto do salão, perto da mesa de doces, observando. A festa continuava como se nada estivesse acontecendo. Casais dançavam, crianças corriam entre as mesas, garçons circulavam com bandejas de salgadinho. E eu ali, invisível, com o celular pesando no bolso como se fosse uma arma carregada. Meu estômago roncou. Não tinha comido nada desde o café da tarde. Peguei um brigadeiro da mesa, daqueles gourmet com granulado belga, e coloquei na boca. Derreteu na língua, doce demais, quase enjoativo. Pensei em como Mônica sempre gostou de doce. Quando era criança, roubava brigadeiro da panela antes de eu enrolar. Eu fingia que não via, deixava ela lamber a colher. Engoli o brigadeiro com dificuldade. Meu celular vibrou. Mensagem de Cíntia. Tia, por que a senhora perguntou da Marcela? Respondi rápido. Vi o nome num papel e fiquei curiosa. Ela é amiga da Mônica? Amiga não sei, mas a Mônica vive postando foto com ela na academia. Personal trainer famosa, cobra uma fortuna. A Mônica diz que vale cada centavo. Cada centavo. Centavo meu. Guardei o celular. A raiva voltou, mas dessa vez misturada com outra coisa. Uma tristeza antiga, do fundo do peito. Daquelas que a gente carrega sem perceber. Porque eu lembrei de uma coisa. Ano passado, pedi para Mônica me levar numa consulta de rotina, exame de sangue, essas coisas. Ela disse que não podia, que tinha compromisso inadiável. Eu fui de ônibus, sozinha. Sentei na sala de espera do laboratório por 2 horas. No mesmo dia, ela postou foto na academia. Com Marcela, sorrindo. Compromisso inadiável. Olhei para o salão. Mônica estava na mesa principal, conversando com uma mulher que eu não conhecia. Ria alto, jogava o cabelo, fazia gestos largos com as mãos cheias de anéis. E, de repente, tudo se encaixou. Mônica não estava só gastando meu dinheiro. Ela estava vivendo uma vida que não era dela. Uma vida de Instagram, de aparência, de fachada. O apartamento alugado no condomínio chique, o carro financiado, a personal trainer de 8 mil por mês, o colégio particular da Valentina, as roupas de marca, as joias, tudo mentira, tudo sustentado por mim, sem eu saber. E a pior parte, ela me escondeu na cozinha não por vergonha de quem eu sou. Ela me escondeu porque eu sou a prova de que ela não é quem finge ser. Fontes não aparecem em festas. Fontes ficam escondidas. Fontes são usadas e descartadas. Meu olho ardeu, mas não deixei a lágrima cair. Não ali, não naquela hora. Fui até o banheiro de novo. Lavei o rosto. A água fria me acordou. Olhei no espelho e falei baixinho, só pra mim. Zuleide, você criou essa menina. Você sabe como ela pensa. Você sabe o que ela mais tem medo. E eu sabia. Mônica sempre teve medo de uma coisa, de ser desmascarada. De as pessoas descobrirem que ela não era tão bem-sucedida quanto fingia. Que o casamento não era tão feliz. Que a vida perfeita do Instagram era montada com arame e esparadrapo. Por isso as mentiras, por isso a história da mãe doente, por isso o sussurro no ouvido de Valentina. Mônica estava protegendo a única coisa que importava para ela, a imagem. E agora eu sabia exatamente onde acertar. Saí do banheiro, voltei para o salão. O DJ anunciou no microfone. Atenção, pessoal, em 10 minutos vamos ter o brinde oficial e o discurso da família, todos na pista. 10 minutos. Meu coração acelerou. Minhas mãos suaram, mas minha cabeça estava clara como nunca. Eu tinha os documentos, tinha os extratos, tinha as testemunhas, tinha a verdade. Agora, só precisava do microfone. Mônica estava prestes a fazer seu grande discurso de mãe guerreira. Mas ela não sabia que eu também tinha um discurso preparado. Os 10 minutos passaram como se fossem 10 segundos. Eu fiquei parada no canto do salão, perto de uma coluna decorada com flores brancas. Meu coração batia tão forte que eu sentia a pulsação no pescoço, nas têmporas, na ponta dos dedos. A boca estava seca. Peguei uma taça de água com gás da bandeja de um garçom que passou.
Precisava de alguma coisa para ocupar as mãos. O DJ baixou a música. As luzes do salão mudaram, ficaram mais suaves, mais douradas. Aquela luz de momento especial, de discurso emocionante, de foto para guardar. Atenção, pessoal. Agora vamos chamar ao palco a mãe da debutante, Dona Mônica, para o brinde oficial. Aplausos. Mônica se levantou da mesa principal. Ajeitou o vestido de paetê dourado, passou a mão no cabelo, sorriu para uma amiga que tirava foto. Caminhou até o pequeno palco onde ficava a mesa do bolo. 5 andares, decorado com flores de açúcar e o nome Valentina em letras douradas. Subiu os 3 degraus, pegou o microfone. 300 pessoas olhando para ela. E ela brilhava. Brilhava como sempre quis brilhar. O centro das atenções, a mãe dedicada, a mulher bem-sucedida. Boa noite a todos, que alegria ter vocês aqui nessa noite tão especial. Aplausos de novo. Valentina foi chamada ao palco também. Subiu, tímida, o vestido rosa rodando nos degraus. Mônica passou o braço pelos ombros dela, puxou para perto. Essa festa é fruto de muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Eu e o Renato juntamos durante anos para poder dar à nossa filha a festa que ela merecia. Meu estômago revirou. Queríamos provar que a gente conseguia. Que a gente podia dar para Valentina uma noite inesquecível, com o nosso suor, com o nosso sacrifício. Olhei para Renato. Ele estava numa mesa lateral, olhando para o chão. Não aplaudiu. Não sorriu. Eu quero agradecer a todos que vieram, que nos apoiaram, que acreditaram na gente. Comecei a andar, devagar. Um passo de cada vez. As pessoas me olhavam de canto sem entender. A velha do tailleur amassado caminhando entre as mesas. Essa festa é a prova de que quando a gente quer, a gente consegue, sem depender de ninguém, sem pedir favor. Cheguei na frente do palco. Mônica me viu. Sua voz engasgou no meio da frase. Por meio segundo, só meio segundo, eu vi o medo nos olhos dela. Aquele medo antigo de criança pega na mentira. Mas ela se recompôs. Sorriu. E olha só, minha mãe está aqui. Vem, mãe, vem subir aqui com a gente. O tom era de surpresa feliz, de filha carinhosa. Mas eu conhecia aquele tom. Era o mesmo tom que ela usava quando mentia para a professora sobre dever de casa. Subi os 3 degraus. 300 pessoas me olhando. Mônica me abraçou. Um abraço rápido, de cena, de foto. Que bom que você veio, mãe. A gente estava com saudade. Sussurrei no ouvido dela baixinho só para ela ouvir. Eu sei de tudo. Senti o corpo dela enrijecer contra o meu. Quando nos separamos, o sorriso dela tinha mudado. Ainda estava lá, mas agora era de plástico, de medo. Mãe, você quer falar alguma coisa? Ela estendeu o microfone para mim. Olhei para aquele microfone. Olhei para as 300 pessoas. Olhei para Valentina, que me encarava com os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Peguei o microfone. Mônica deu um passo para trás, ainda sorrindo para a plateia, mas com as mãos tremendo junto ao corpo. Respirei fundo. Boa noite a todos. Minha voz saiu rouca. Pigarreei. Eu sou Zuleide, mãe da Mônica, avó da Valentina. Aplausos educados. Muitos de vocês ouviram que eu estava doente, que eu não ia conseguir vir, que eu estava confusa. O silêncio começou a mudar. Já não era silêncio de atenção. Era silêncio de curiosidade, de desconforto. Mas como vocês podem ver, eu estou aqui. E estou muito lúcida. Olhei para Mônica. Ela tinha o sorriso congelado no rosto, mas os olhos pediam socorro. Filha, você quer continuar ou prefere que eu fale? 300 pessoas prenderam a respiração. E Mônica não tinha para onde fugir. O silêncio no salão era tão denso que eu conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado. 300 pessoas me olhavam, taças suspensas no ar, garfos parados a meio caminho da boca. Mônica deu um passo na minha direção. Mãe, você tá cansada. Vem, vamos sentar, você precisa descansar. Afastei o microfone do alcance dela.
Eu não tô cansada, filha, e não vou sentar. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. As mãos tremiam um pouco, mas eu segurei o microfone com as duas para ninguém perceber. Olhei para a plateia. Eu quero agradecer a algumas pessoas que me ajudaram muito essa noite. Primeiro ao seu Haroldo, dono do buffet. Apontei para ele, que estava na porta da cozinha de avental branco. Ele acenou, meio sem jeito. Seu Haroldo gentilmente me mostrou o contrato dessa festa, o contrato que eu assinei, com meu nome, com meu CPF. Um murmúrio percorreu o salão. Vi pessoas se entreolhando. Também quero agradecer a minha amiga Dirce, que é gerente de banco. Ela me ajudou a entender por que tem 85 mil de empréstimo no meu nome que eu não fiz. O murmúrio cresceu. Mônica estava pálida. O bronzeado artificial não escondia mais nada. Ela avançou de novo. Mãe, para. Você está confusa. Você não sabe o que está falando. Eu sei exatamente o que estou falando. Minha voz não subiu. Não precisava. O microfone fazia o trabalho. Tem também uma fatura de cartão de crédito. 23 mil. O cartão está no meu nome, mas as compras são da Mônica. O endereço de correspondência foi mudado para o apartamento dela, sem eu saber. Agora o silêncio era absoluto. Ninguém mexia um músculo. E tem mais. Todo mês saiu 8 mil reais da minha conta para uma moça chamada Marcela, personal trainer da minha filha, há 12 meses. 96 mil reais só nisso. Vi a mulher loira de pulseiras, a que tinha apontado para mim e rido mais cedo, arregalar os olhos e cochichar com a amiga do lado. No total, são quase 300 mil. 300 mil reais no meu nome, sem eu autorizar, sem eu saber. Fiz uma pausa. Deixei o número ecoar no salão. Então olhei para Mônica. Filha, você disse para todo mundo que juntou dinheiro durante anos para essa festa. Disse que eu ofereci ajudar e você recusou. Disse que eu estava doente, confusa, senil. Mônica abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Você me colocou para sentar na cozinha, entre caixas de refrigerante, com um prato frio. Porque se eu circulasse pelo salão, os fornecedores iam me reconhecer, iam me agradecer, e sua mentira ia acabar. Valentina começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, borrando a maquiagem de festa. Eu criei você sozinha, Mônica. Seu pai foi embora quando você tinha 8 meses. Eu fiz faxina em 3 casas por semana. Vendi salgado na porta da sua escola. Comprei meu apartamento com 20 anos de trabalho. Minha voz falhou um pouco. Engoli seco. Continuei. Você sabe o preço de cada centavo que eu juntei. Você sabe por que me viu chegar em casa com as mãos rachadas de água sanitária, e mesmo assim, você pegou. Mônica finalmente conseguiu falar. A voz saiu esganiçada, desesperada. Mãe, eu ia te contar. Eu ia devolver. Eu só precisava de um tempo para me organizar. Quando? Quando eu morresse e você herdasse a dívida junto com o apartamento? O golpe acertou. Vi nos olhos dela. Renato levantou da mesa e saiu do salão. Não correu, mas caminhou rápido, a cabeça baixa. Valentina desceu do palco e sentou numa cadeira vazia, o rosto entre as mãos. Olhei para a plateia uma última vez. Eu não vim aqui para fazer escândalo. Vim porque quero que vocês saibam a verdade. A festa que vocês estão curtindo, a comida que vocês estão comendo, o champanhe que vocês estão bebendo, fui eu que paguei. E minha filha me escondeu na cozinha para ninguém descobrir. Desliguei o microfone. Desci do palco. O silêncio me acompanhou até a porta. Mas antes de ir embora, eu precisava falar com uma pessoa. A única que ainda podia ser salva dessa história. Não fui embora. Saí do salão, mas parei no corredor. Encostei na parede, respirei fundo. O coração ainda batia forte, as pernas tremiam, mas eu tinha feito o que precisava fazer. Do salão, ouvi o burburinho crescer. Vozes sobrepostas, cadeiras arrastando, gente perguntando: o que aconteceu? É verdade isso? Meu Deus, você viu a cara da Mônica? Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, Mônica estava na minha frente. Ela tinha descido do palco e vindo atrás de mim.
O vestido de paetê dourado brilhava sob a luz do corredor, mas o rosto dela estava destruído. A maquiagem borrada, os olhos vermelhos, a boca tremendo. Mãe, como você pôde fazer isso comigo? A voz dela era de acusação, como se eu fosse a vilã. Fazer o quê, Mônica? Contar a verdade? Você me humilhou na frente de todo mundo, na festa da sua neta. Você me colocou na cozinha. Você disse que eu estava senil. Você roubou quase 300 mil reais no meu nome. Eu não roubei, eu ia devolver. Quando? Ela não respondeu. Quando, Mônica? Me diz. Eu quero saber o plano. Silêncio. Não tinha plano, né? Você ia continuar pegando até acabar, até eu descobrir ou até eu morrer. O que viesse primeiro. Mônica começou a chorar. Aquele choro alto, de criança, que ela fazia quando queria que eu cedesse. Mãe, você não entende. Você não sabe como é difícil. O Renato ganha mal, a escola da Valentina é cara, o condomínio é caro, eu precisava manter as aparências. Aparências para quem, Mônica? Para todo mundo. Minhas amigas, as mães da escola, a família do Renato, todo mundo olha, todo mundo julga. Se eu não tivesse no mesmo nível, iam falar mal de mim, iam excluir a Valentina. Então você me roubou para impressionar suas amigas de academia? Ela engasgou no próprio choro. Não foi assim. Foi sim. Foi exatamente assim. Me afastei da parede. Cheguei mais perto dela. Olhei nos olhos, aqueles olhos que eu conhecia desde que eram de recém-nascido. Mônica, eu passei a vida inteira fazendo sacrifício por você. Sacrifício de verdade. Não de Instagram. Sacrifício de acordar às 4 da manhã para fritar salgado, de pegar ônibus lotado com dor no joelho, de usar a mesma roupa durante 5 anos para você ter uniforme novo. Ela desviou o olhar. E você, com tudo que eu te dei, decidiu que não era suficiente. Que você merecia mais. Que podia pegar escondido porque eu era velha demais para perceber. Mãe, eu não terminei. Ela se calou. Você não só pegou meu dinheiro. Você pegou minha história. Contou para a família que eu estava doente, que eu ofereci ajuda e você recusou. Me transformou na mãe senil que você carrega por pena. E você ficou com o papel de heroína. Mônica soluçava agora. O rímel escorria em linhas pretas pelo rosto. Isso, Mônica, é o que mais dói. Não é o dinheiro. É você ter vergonha de mim. É você preferir me esconder a me assumir. Ela tentou me abraçar. Dei um passo para trás. Não. Agora não. Mãe, por favor, eu errei. Eu sei que errei. Sabe o que você vai fazer? Segunda-feira você vai comigo ao banco. Vai transferir toda essa dívida para o seu nome. Vai assinar documento reconhecendo que eu não autorizei nada. Mas eu não tenho como pagar. Problema seu. Deveria ter pensado nisso antes. E se eu não for? Olhei para ela com uma calma que me surpreendeu. Se você não for, eu vou à delegacia. Registro tudo. Falsificação de assinatura, estelionato, apropriação indébita. Tenho os documentos, os extratos, as testemunhas. Seu Haroldo, a Dirce, o Renato. O nome do marido fez ela arregalar os olhos. O Renato? É, ele me contou tudo. Inclusive da Marcela. Mônica ficou branca. Ele não vai ficar quieto para te proteger, filha. Ele já escolheu o lado dele. Ela olhou para o salão, procurando o marido. Mas Renato já tinha ido embora. Mãe, você está destruindo minha vida. Não, Mônica. Você destruiu. Eu só estou mostrando os escombros. Dei as costas e comecei a andar. Mãe, espera! Não esperei. Mas antes de sair do corredor, olhei por cima do ombro. Você não pisa mais no meu apartamento sem ser convidada. E eu decido se convido ou não. Continuei andando, mas eu ainda não tinha ido embora. Tinha uma pessoa que eu precisava encontrar antes. Valentina. Encontrei Valentina no estacionamento. Ela estava sentada no meio-fio, o vestido rosa espalhado no chão sujo, os sapatos de salto jogados do lado. Chorava com a cabeça entre os joelhos, os ombros tremendo. 15 anos. A idade em que a gente acha que o mundo vai acabar por qualquer coisa. E o mundo dela tinha acabado de verdade. Pelo menos o mundo que ela conhecia.
Sentei do lado dela. O meio-fio era baixo e minhas costas reclamaram, mas sentei mesmo assim. Fiquei ali, em silêncio, esperando. O barulho da festa chegava abafado lá de dentro. A música tinha voltado a tocar, provavelmente o DJ tentando salvar o clima. Carros passavam na rua, alheios ao drama que acontecia ali. Valentina levantou a cabeça devagar. O rosto estava inchado, a maquiagem destruída. Ela parecia mais nova assim. Parecia a menina que eu levava para tomar sorvete no shopping quando ela tinha 7 anos. Vó, não disse nada. Só passei a mão no cabelo dela, tirando uma mecha grudada na bochecha molhada. Vó, eu não sabia, de verdade. Eu juro que não sabia de tudo. A voz dela era de desespero, de quem precisa ser acreditada. Eu sei, minha filha. A mamãe disse que você tinha dado o dinheiro de boa vontade, que era presente, que você queria ajudar, mas não queria aparecer. Eu acreditei, vó. Eu acreditei porque ela é minha mãe. Eu sei. Valentina soluçou. E a cozinha? Você sabia que me colocaram na cozinha? Ela ficou em silêncio, olhou para o chão. Valentina. Ela disse que era para te proteger, vó, que tinha gente na festa que ia te estressar, que você estava frágil, que o médico tinha recomendado evitar agitação. Eu acreditei. Você acreditou ou você quis acreditar? Ela me olhou, os olhos vermelhos, cheios de dor. Eu não sei mais. Ficamos em silêncio por um momento. Um carro estacionou perto. Uma família desceu rindo, atrasados para outra festa, talvez. A vida continuando ao redor enquanto a nossa despedaçava. Vó, você me odeia? A pergunta me pegou de surpresa. Odiar você? Nunca. Mas eu deixei acontecer. Eu vi a senhora indo para a cozinha e não fiz nada. Você tem 15 anos, Valentina. Você confiou na sua mãe. É o que filha faz. Mas eu devia ter desconfiado. Tinha coisa que não fazia sentido. A mamãe sempre dizia que estava sem dinheiro, mas comprava roupa nova toda semana. Dizia que você estava doente, mas eu te via nas fotos da igreja, normal. Eu vi as coisas, vó, mas não quis enxergar. Segurei o rosto dela entre as minhas mãos. Aquelas bochechas que eu beijei tantas vezes quando ela era bebê. Valentina, você não é sua mãe. Você entende isso? Ela assentiu, chorando. Mas agora você sabe quem ela é. E você vai ter que decidir o que fazer com isso. O que a senhora quer dizer? Soltei o rosto dela, abri minha bolsa, tirei a caixinha de veludo que estava lá desde o começo da noite. Isso era da sua bisavó, minha mãe. Ela usou a vida inteira. Quando ela morreu, me deixou. Eu ia te dar hoje, no seu aniversário. Abri a caixinha. A pulseira de ouro brilhou sob a luz do poste. Valentina olhou para a pulseira, depois para mim. Vó, eu não mereço. Não é sobre merecer. É sobre escolher. Estendi a caixinha para ela. Se você pegar essa pulseira, você está escolhendo lembrar de onde você vem, de quem ralou para você existir, de que dinheiro fácil cobra caro depois. Está escolhendo ser diferente. Ela olhou para a pulseira por um longo tempo. Então pegou. Não colocou no pulso. Segurou na mão, apertado, como se fosse um amuleto. Vó, eu posso ir morar com a senhora? Meu coração apertou. Isso você precisa conversar com sua mãe e seu pai primeiro. Eu não quero conversar com a minha mãe. Não agora. Eu entendo, mas a porta da minha casa está aberta, Valentina. Sempre esteve. Sempre vai estar. Ela se jogou nos meus braços. Me abraçou com força, daquele jeito que adolescente abraça quando finalmente para de fingir que é forte. E eu abracei de volta. Ficamos assim por um tempo. O barulho da festa lá dentro, a rua vazia lá fora e nós duas no meio, segurando uma a outra. Mas a noite ainda não tinha acabado. Eu precisava acertar as contas finais com minha filha. Voltei para o salão com Valentina do meu lado. Ela tinha limpado o rosto com um lenço de papel que eu achei no fundo da bolsa.
Os olhos ainda estavam inchados, mas ela caminhava com a coluna reta. A pulseira da bisavó estava guardada no bolso do vestido. Ela disse que ia colocar no pulso quando chegasse em casa. Não quero que a mãe veja, murmurou. Eu entendi. O salão estava diferente agora. Muitos convidados já tinham ido embora. As mesas estavam pela metade, taças abandonadas, guardanapos amassados no chão. O DJ tocava uma música qualquer no volume baixo, mais para ocupar o silêncio do que para animar. Os garçons circulavam recolhendo o que sobrou. Os que ficaram me olhavam diferente. Não mais com aquela pena misturada com desconforto. Agora era outra coisa. Respeito, talvez. Ou pelo menos curiosidade. Minha tia Odete, a de 82 anos, veio até mim na cadeira de rodas, empurrada pela enfermeira. Segurou minha mão com força. Zuleide, eu sempre desconfiei que tinha coisa errada. Mônica vivia ostentando, mas nunca vi o Renato com carro bom ou roupa nova. Não batia. A senhora devia ter me contado, tia. E a senhora ia acreditar? Mãe nunca quer acreditar mal de filha. Ela tinha razão. Olhei em volta, procurando Mônica. Ela estava num canto, perto da mesa do bolo intocado. As amigas de antes tinham sumido. Só restava uma, aquela loira de pulseiras, que falava alguma coisa no ouvido dela e depois saiu também, sem se despedir. Mônica estava sozinha. O vestido de paetê dourado parecia mais pesado agora. Ela encostou numa cadeira, os ombros curvados, olhando para o nada. Fui até ela. Mônica. Ela levantou os olhos. Estavam vazios. O que você quer agora, mãe? Não bastou me destruir? Eu não te destruí. Eu mostrei o que você fez. É a mesma coisa. Não é. Puxei uma cadeira e sentei na frente dela. Valentina ficou um pouco afastada, observando. Escuta bem o que eu vou falar, porque eu só vou falar uma vez. Mônica não respondeu, mas também não desviou o olhar. Segunda-feira, 9 da manhã, você vai estar no banco comigo. Vai transferir toda a dívida para o seu nome. Vai assinar documento reconhecendo que eu não autorizei nada. Eu já falei com o meu advogado, o Dr. Sérgio. Ele vai preparar tudo. E se eu não tiver dinheiro para pagar? Você negocia parcelamento, vende o carro, sai do apartamento caro. Coloca a Valentina numa escola que caiba no seu bolso de verdade. Mas a dívida é sua, não minha. Mãe, você tá me condenando à miséria. Eu tô te condenando à realidade. É diferente. Ela riu. Uma risada seca, amarga. Você sempre foi assim, dura. Nunca demonstrou carinho de verdade. Eu te criei sozinha, Mônica. Trabalhei a vida inteira para você ter o que eu não tive. Se isso não é carinho, eu não sei o que é. Carinho é entender, mãe. É perdoar. Eu posso até perdoar, um dia. Mas primeiro você precisa assumir o que fez. Ela ficou em silêncio. E tem mais uma coisa. O quê? Você não pisa mais no meu apartamento sem ser convidada. Não mexe em nenhum documento meu. Não fala do meu nome para ninguém sem minha autorização. Se eu souber que você contou mais uma mentira sobre mim, eu vou à delegacia. Tá entendido? Mônica me olhou por um longo tempo, o rosto cansado, envelhecido de repente. Ela parecia ter 10 anos a mais do que de manhã. Tá. Ótimo. Levantei da cadeira. E o Renato, mãe? Você sabe que ele foi embora, né? Olhei para a porta do salão. Sei. O casamento acabou. Isso é entre vocês dois. Você podia ter esperado, podia ter falado comigo em particular. Não precisava fazer isso na frente de todo mundo. Olhei para ela uma última vez. Você me colocou na cozinha na frente de todo mundo. Me chamou de senil na frente de todo mundo. Me roubou achando que eu nunca ia saber. Então não, Mônica. Eu não podia esperar. Eu esperei a vida inteira. E você confundiu minha paciência com fraqueza. Dei as costas. Valentina veio até mim, me deu a mão. Saímos juntas do salão. Lá fora, o ar da noite estava fresco. Respirei fundo. Meus pulmões encheram como não enchiam há horas. Vó, como a gente vai embora? De ônibus, minha filha. Como eu vim. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, ainda triste,
Mais sorriso. Eu nunca andei de ônibus. Então hoje você aprende. Caminhamos até o ponto. A festa tinha acabado, mas a história ainda não. O que veio depois mudou tudo, e eu preciso contar. O cheiro de bolo de laranja enche a cozinha. Minha cozinha. De verdade. Não aquele canto entre caixas de refrigerante e freezer industrial. A minha cozinha de azulejo branco, com a janela que dá para o quintal do vizinho e o relógio de parede que minha mãe me deu quando eu casei. Há 40 e tantos anos, numa vida que parece de outra pessoa. Valentina está do meu lado, tirando o bolo do forno. Usa uma luva térmica velha, daquelas de estampa de galinha que eu comprei numa promoção do supermercado. O cabelo dela está preso num coque bagunçado, o rosto suado do calor do fogão. Vó, acho que ficou bom. Olha a cor. Olho, dourado perfeito, cheiro de casa. Ficou lindo, minha filha. Ela sorri. Um sorriso de verdade, daqueles que chegam nos olhos. Valentina mora comigo há 5 meses. Veio com uma mochila e 3 sacolas de roupa, uma semana depois da festa. Mônica ligou, gritou, chorou, ameaçou. Eu desliguei. Valentina ficou. Não foi fácil no começo. Ela não sabia cozinhar, não sabia lavar roupa, não sabia pagar conta. Achava que luz e água apareciam por mágica. Teve que aprender. Eu ensinei. Agora ela acorda cedo, estuda de manhã, numa escola pública boa, perto de casa, faz as tarefas à tarde, me ajuda com o jantar, às vezes reclama, como toda adolescente. Mas fica, e isso é o que importa. Tiro o bolo da forma, coloco no prato de vidro, o mesmo prato que eu usava nas festas de aniversário de Mônica, quando ela era pequena. Não penso muito em Mônica esses dias. Ela e Renato se separaram 1 mês depois da festa. Ele veio me procurar, pediu desculpa, disse que devia ter falado antes. Eu disse que ele devia mesmo, mas não guardo rancor. Renato era fraco, não mau. Às vezes a gente confunde. Mônica perdeu o apartamento. O carro foi vendido para pagar parte da dívida. A academia com a Marcela virou passado. Ouvi dizer que ela está morando com uma amiga no Tatuapé, trabalhando numa loja de roupas no shopping. Não me liga. Manda mensagem para Valentina de vez em quando. Áudio curto perguntando se está bem. Valentina responde com emoji. Eu não me meto. Passei a dívida toda para o nome dela como combinado. O Dr. Sérgio cuidou de tudo. Registrou em cartório minha declaração de que não autorizei nenhuma das transações. Não processei, não fui à delegacia, mas deixei claro. Se Mônica inventar mais alguma coisa, eu vou. Ela não inventou, ainda. Valentina desliga o forno, tira a luva, passa a mão na testa. Vó, posso te perguntar uma coisa? Pode. A senhora perdoou a mamãe? Paro de cortar o bolo. Olho para ela. Ainda não sei, minha filha. Perdão é coisa complicada. Não é que nem receita de bolo, não tem medida certa, não tem tempo certo. Às vezes demora anos, às vezes nunca vem. E a senhora tá brava ainda? Não, raiva cansa demais. Eu larguei. Mas não perdoou. Uma coisa é largar a raiva. Outra é deixar a pessoa voltar como se nada tivesse acontecido. Eu larguei a raiva, mas não vou fingir que foi tudo bem. Ela assente, pensativa. A senhora acha que um dia eu vou conseguir olhar para ela normal de novo? Talvez. Quando você estiver pronta, não precisa ter pressa. Valentina pega um pedaço de bolo com a mão. Morde. Fecha os olhos. Vó, isso aqui tá muito bom. É receita da sua bisavó. Ela sorri. E eu vejo no pulso dela a pulseira de ouro, a mesma que eu trouxe na bolsa naquela noite, há 6 meses. Ela usa todo dia agora. Diz que é para lembrar de onde vem. Sirvo 2 copos de leite. Sentamos na mesa da cozinha, comendo bolo quente e tomando leite frio. Lá fora, o sol da tarde entra pela janela. O rádio do vizinho toca um forró antigo. Um cachorro late em algum quintal. Vida normal. Vida simples. Vida que eu quase perdi. Valentina olha para mim, a boca suja de farelo. Vó, obrigada. Por quê? Por não desistir de mim, por me deixar ficar, por me ensinar as coisas. Seguro a mão dela por cima da mesa. A mão jovem, macia. E a minha,
cheia de marca de tempo. Minha filha, eu só desisto do que não vale a pena. Ela aperta minha mão de volta. E naquele momento, na minha cozinha de verdade, com cheiro de bolo e som de forró e a pulseira da minha mãe brilhando no pulso da minha neta, eu entendo uma coisa. Eu não fui humilhada naquela festa. Eu fui libertada. E você que ficou comigo até aqui, obrigada. De coração. Essa história não é só minha. É de toda mãe que já foi tratada como invisível. De toda avó que já foi chamada de velha, de confusa, de peso. De toda mulher que trabalhou a vida inteira e viu alguém levar o crédito. Se você se identificou, deixa um like. Se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. E se você tem uma história parecida, conta aqui nos comentários. Eu leio todos. E me diz, de onde você está assistindo? Se ainda não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho, porque histórias assim acontecem todo dia e a gente precisa contar. Até a próxima.